Este é Vinícius Andrade. Hoje ele anda na rua como mais um. Mas nem sempre foi assim. Vinícius já esteve do outro lado. Se hoje ele oferece abraço, no passado, esse mesmo abraço era muito requisitado. Vinícius cuida bem das fãs, dá conselhos, chora com elas, marca encontros pelo Face para que tenham chance de encontrá-lo na vida real. São centenas, milhares de fãs. A gente volta a falar agora sobre a tentativa de alguns partidos políticos de atrair os jovens participantes dos chamados rolezinhos, os encontros convocados pela internet de jovens em shoppings da cidade. A gente vai conversar pelo telefone com o Vinícius Andrade. É o novo ídolo da internet, um dos organizadores dos rolezinhos. Eu sempre criei os meus filhos sempre na igreja, sempre na presença de Deus. Cresci na igreja, portanto, como fui criando na adolescência e entrei na juventude, fui procurando sempre outros jovens para me comunicar, para me relacionar. Só que eu fui vendo que eu estava ficando sozinho na igreja, não tinha mais jovens. E eu descobri o porquê, porque a gente não tinha muito espaço lá na igreja, não tinha programa jovem, não tinha muita atividade para o jovem fazer. Por questão disso, o jovem foi se afastando e eu também não fui diferente, também me afastei pouco a pouco. Até chegar no momento em que eu me vi já longe dos caminhos de Deus, dentro da igreja, mas longe de Deus. Na adolescência, Vinícius fez uma mudança de rota. Seus passos já não iam mais em direção à porta da igreja. E eu notei que cada sábado que passava, menos jovens tinha na igreja. E aí foi quando eu notei também que os programas jovens que tinha, não estava tendo mais, estava tudo em falta. Então eu comecei para a igreja somente no sábado de manhã. Então eu entrava na igreja, saía, não era mais notado, porque não tinha mais jovem, não tinha mais como me relacionar. Então eu me senti perdido na igreja. Isso foi deixando a gente meio entristecido mesmo, porque a gente sabia que ele estava desviando do caminho. Na igreja não tinha jovens, lá na minha porta da minha casa tinha. Então foi lá que eu ficava. No novo caminho, Vinícius ganhou notoriedade. Foi ouvido por políticos e, principalmente, pelos jovens. Chegou a ter mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Lançou moda e ganhou dinheiro. Semanalmente, era em média R$5.000 obtidos por meio da instalação de aparelhos odontológicos. Tendência que ele mesmo ajudou a criar. Por essa porta passava em médias, tinha dia de passar 20 pessoas desconhecidas. Pessoas que não faziam parte da nossa família, que não faziam parte da igreja. E foi numa fase muito difícil essa fase desse rolezinho aí, porque foi justamente quando eu perdi meu marido. Então, eu precisava muito dos meus filhos. E ele andava muito pelo mundão. Muitos procuravam, era política, era imprensa, era amigos, era meninas, mas o que eu mais precisava era de um pastor para me procurar. E eu não encontrava nenhum, não ia nenhum lá em casa. Das dezenas de reportagens publicadas sobre o rolezinho, este trecho evidencia a silenciosa luta de diversas mães que se recusam a fechar a porta do coração para os seus filhos. Uma Bíblia sobre a mesa numa casinha da periferia de São Paulo. Na parede, quadros de uma viúva, mãe de 3 filhos. Ela pinta quando está estressada. Para arrumar o quadro de Vinícius, uma porta teve de ser fechada. A porta da igreja. Certa noite, voltando para casa, Vinícius resolveu entrar em uma igreja adventista para fazer uma oração. Era noite de vigília. Por segurança, os diáconos fecharam a porta da igreja minutos depois que Vinícius havia entrado. Ao amanhecer, a porta foi aberta novamente, mas Vinícius não deixou a igreja. A quantidade de amigos na pequena casa de Vinícius pode até ter diminuído depois disso, mas ele continua influenciando jovens. Exemplo de Esther Santos. Com 16 anos, ela tem uma história semelhante à de Vinícius, como centenas de outros jovens cristãos, adventistas ou não. Durante as entrevistas, todos citaram o relacionamento com os amigos como fator decisivo para frequentar uma igreja. É por essa influência dos amigos, acabei me desviando e teve um momento da minha vida que eu não fui mais na igreja, eu não obedecia mais meus pais, não frequentava mais a igreja
e sim fui indo pro mundo. Apesar de que o Vinícius influenciou bastante pelo fato dele ter vivenciado algumas coisas que eu também vivenciei lá fora, né? E eu achei muito interessante no Vinícius porque as coisas ele não mais sentia. E assim, ele sentiu a presença de Deus e eu falei assim, poxa, se ele sentiu a presença de Deus, eu também posso ter esse desejo no meu coração. Deus trocou cada falso amigo, Deus trocou por um amigo que levava ele para a igreja, que fortalecia eles na fé. Entre as atividades que Vinícius desenvolve com os amigos está o Anjos do Metrô. Quinzenalmente às sextas, um grupo de adventistas lembra que Jesus está de braços abertos para todos, seja jovem ou não. Participam também desse projeto pessoas mais velhas. Aos 63 anos, Nice Moreira fez recentemente uma cirurgia. Não recebeu visita de nenhum familiar. Os únicos que apareceram no hospital foram os amigos que fez no Anjos do Metrô. Hoje eu sinto que esse daqui é meu chamado de levar pessoas também, outras pessoas ao redor do mundo, para estar ao pé de Jesus também. O dicionário define porta como sendo a abertura para entrar ou sair. Do termo, derivam duas figuras de linguagem com sentidos opostos. Deixar uma porta aberta seria o mesmo que não cortar todas as oportunidades, enquanto fechar as portas significa não permitir o acesso. Após o grande desapontamento de 1844, os adventistas se dividiram em dois grupos, os da porta aberta e os da porta fechada. 150 anos depois, a porta volta a ser tema entre adventistas. Se antes o debate era sobre doutrina, hoje é sobre comportamento. A resposta para tal questão certamente vai influenciar se, assim como os discípulos, os jovens vão seguir os passos de Jesus. Afinal, a porta está aberta ou fechada?